Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje é a terça-feira da segunda semana da Quaresma, e o Evangelho é o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos fazeis chamar mestres, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chamais de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nosso dia de hoje traz, pela palavra de Deus, um convite, antes de tudo, ao discipulado, à humildade de aprendermos do Mestre Jesus. Ele é o nosso único Mestre e nós, como discípulos dele, aprendemos. É claro que também temos a missão de ensinar, mas o ensino da palavra de Deus, o ensino das coisas de Deus, em nenhum momento pode nos fazer melhores ou maiores do que as outras pessoas. Quando exercemos um ministério de ensino da palavra, seja como um sacerdote, um ministro ordenado, um ministro da palavra, um catequista, alguém que é responsável por algum grupo da palavra de Deus, isso não nos faz alguém superior ao outro porque estamos com o microfone na mão, estamos à frente. Pelo contrário, isso nos coloca ainda numa posição ainda maior de darmos o exemplo acerca daquilo que estamos ensinando. E a palavra de Deus hoje vai um pouco nessa direção, porque os mestres da lei ensinavam a doutrina, ensinavam a palavra de Deus à risca, à luz da fé, sem nenhum equívoco, sem nenhum erro. No entanto, a vida deles não compreendia aquilo que ensinavam. A sua vivência não conseguia colocar em prática aquilo que os lábios ensinavam. E o convite de Jesus é esse: façam aquilo que eles estão ensinando, mas em nenhum momento vocês se tornem escravos das atitudes dessas pessoas. E não existe espaço para aqueles que ensinam, para os discípulos de Jesus, para o não cumprimento da palavra de Deus. O ensino, o magistério, a prática e a execução do que ensinamos faz parte do nosso caminho. É missão nossa. Que essa palavra de Deus anunciada nesse dia de hoje possa nos fazer refletir sobre o que vemos da prática em relação àquilo que é ensinado. Se o exemplo, se a prática de vida de alguém que ensina não diz respeito àquilo que é falado, isso não nos leve também para o mal.
e isso também não seja capaz de nos retirar do caminho. Que a gente absorva a palavra, aprenda a palavra, mas não aprendamos aquilo que não diz respeito à palavra. Vivamos intensamente o aprendizado e a prática. Mas se nos depararmos com os mestres da lei e não cumprem aquilo que ensinam, e a nossa postura seja de rezar, de orar, de entregar a Deus a vida dessas pessoas, para que tão logo aquela palavra certa, a palavra correta, a palavra da verdade, que é ensinada, que sai da boca, tão logo possa também entrar no coração. E isso serve para quem ensina, mas quem aprende. Porque quem aprende, em alguma medida, também ensina. Que o ensino seja correspondente também à prática de vida. Deus abençoe o seu caminho, Deus abençoe a sua quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.